Heróis são com certeza uma das figuras mais emblemáticas da cultura humana, tendo vários significados e retratações ao longo de vários anos, e uma dessas várias retratações está nos nossos queridos isekais, onde aqui vemos eles possuindo vários poderes, habilidades, etc. Mas com isso surge uma dúvida: quem seriam os 7 heróis mais overpowered dos animes isekai? Para esse vídeo estaremos seguindo algumas regras para deixar a disputa mais interessante. Primeiramente, alistará da ordem do menos forte até o mais forte e argumentarei do porquê de cada posição. A segunda regra é apenas personagens que possuem um título de herói estarão incluídos. Tal título tem que vir de alguma figura de autoridade do mundo onde esse mesmo se habita. Pode ser tanto de um rei ou até mesmo de um deus. E a terceira é que estaremos contando apenas os feitos demonstrados nos animes, ou seja, nada de novel, mangá, etc. A ideia dessa lista veio do nosso amigo Emalfi e a escolha de tal veio através da aba comunidade. Então fica ligado lá para ver as próximas novidades. Também não esquece de deixar o like, comentar e se inscrever no canal. Sem mais delongas, vamos para a lista? Como nosso sétimo lugar temos William G. Mary Brady, sendo um homem que teve uma vida sem sentido e acabou reencarnando no Isekai como um bebê completamente comum, sendo criado por um grupo de mortos-vivos que agiram como sua família, o ensinando diversas coisas como a arte do combate, da magia e do conhecimento. Após crescer, William acabou se tornando devoto à deusa Gracefield e decide dedicar sua vida a fazer o bem, ao longo de que irá espalhar a palavra da deusa ao redor do mundo. Graças a isso, o William adquire várias habilidades que acabam auxiliando em seus combates, e diferente do convencional no mundo de Saihei no Paladin, as magias são conjuradas a partir de palavras, tanto em pronúncia como até mesmo em escrita, possibilitando o uso de diversas magias ao mesmo tempo. Entre as mais notórias do nosso paladino temos Acceleration, uma magia que aumenta drasticamente a sua velocidade, Correre Oleo, que cria uma substância escorregadia, Omnia Vanitas Erasius, que permite a negação de feitiços. E aqui particularmente eu acho a mais apelona de todas, que é a Pálida moisa equopulsate pede parpareu tarbetas regueque tureis damatio memoriae, que permite a aniquilação completa do seu inimigo, sendo uma das habilidades mais apelonas de todo o vídeo. O seu único ponto fraco, além do tempo e concentração para se utilizar, é o fato da mesma ser neutralizada caso o inimigo se desmaterialize antes da execução da habilidade, coisa que nenhum personagem da lista conseguiria fazer tal feito, mas tudo bem. Além de tudo isso, o William ainda possui um último trunfo escondido, que é a sua espada Overeater, que tem a capacidade de cortar tudo e drenar toda a energia vital do alvo curado, curando o William no processo. Para vocês terem uma ideia do quão roubado é isso, em determinado momento nosso protagonista sobrevive a uma baforada de dragão que praticamente desintegrou seu corpo, sendo curado instantaneamente antes de desaparecer. Sim, essa é uma das armas mais apelonas que você vai ver por aí. O seu único malefício é que essa habilidade acaba afetando a mente do usuário, o trazendo a um estado praticamente de loucura. A posição do William na lista vem pela falta de capacidade de combate, principalmente aéreo, já que quase todos os personagens acima podem voar livremente. Agora, como nosso sexto lugar, temos Shin Wolford, que acabou reencarnando como um bebê órfão que posteriormente acabou nos cuidados do mago Merlin, conhecido como um dos maiores usuários de magia de todos os tempos. Com o passar dos anos, o Shin foi sendo treinado tanto pelo seu avô adotivo, como pelos seus companheiros de batalha, recebendo treinamento das mais diversas áreas, indo da magia, combate físico, até criação de itens. Como uma pessoa de outro mundo, o Shin possui conhecimentos muito mais avançados do que os presentes nesse mundo, o aplicando diretamente nos seus poderes mágicos para os potencializar. Alguns exemplos práticos é se utilizar dos gases da atmosfera para aumentar o seu poder de fogo, ou concentrar o raio de sol para criar um feixe de luz extremamente potente. E acreditem, até mesmo ele consegue conectar duas áreas do espaço, podendo assim se locomover mais rapidamente. A posição do Shin se deve muito pelo poder destrutivo e também pela capacidade de voar, né? Que impossibilita o William de poder lutar contra ele. Já como nossa quinta posição temos a Hinata Sakaguchi, sendo a líder dos Cavaleiros da Santa Igreja Ocidental, que prega a fé à deusa Luminos. A Hinata é uma japonesa que acabou reencarnando nesse outro mundo e nele posteriormente acaba se tornando um verdadeiro herói escolhido. Como literalmente a mão direita da deusa, a nossa menina não podia deixar a desejar,
possuindo uma força e velocidade em combate invejáveis. A Hinata também possui uma capacidade de raciocínio 1000 vezes maior do que um humano comum, que acaba concedendo super reflexos e também uma adaptação muito alta em combates. Já em questão de habilidades, bem, ela não demonstrou muitas ainda no anime, sendo a mais notória a desintegração, onde a Hinata invoca círculos mágicos que, ao serem completados, desintegram o alvo em área. A ligação astral, onde, ao utilizar talismãs mágicos, ela consegue manipular o corpo astral do alvo, o confinando, mas o que faz ela de fato estar nessa posição é a habilidade da sua espada, conhecida como Dead End Rebel, onde, após a Hinata acertar 7 golpes diretamente no inimigo, a habilidade de Dead End Rebel é ativada, trazendo morte instantânea ao seu adversário. Eu acho bem difícil dos outros dois personagens atrás conseguir fazer qualquer coisa contra a Hinata. Em uma batalha contra o William, a Hinata o derrotaria facilmente com a sua habilidade, não dando brecha para o nosso menino usar o seu golpe de aniquilação supremo. E no X1 contra o Shin, bom, ela já enfrentou o espírito do fogo junto do Rimuru, onde o nosso Slime tem um estilo de combate bem parecido com o do Shin, e eu não preciso dizer quem foi que ganhou, né? Agora, como nosso quarto lugar, temos Naofumi Iwatani, sendo um jovem que, após ir para uma biblioteca, acaba sendo transportado para um mundo de fantasia, onde lá ele, junto de outros 3 rapazes, acabam se tornando os 4 heróis cardeais. Esses heróis possuem, cada um, a posse de uma dessas armas lendárias, sendo a do nosso protagonista o escudo. E justamente por ele ter adquirido o escudo, o nosso menino é tratado com diferença e até mesmo posteriormente é traído, sendo acusado injustamente por um crime que ele não cometeu. Agora o Naofumi tentará provar sua inocência ao longo de que ficará mais forte até conseguir a sua ascensão. A principal e talvez única, entre aspas, habilidade que o Naofumi tem é o seu escudo, que tem a capacidade de ir se auto-evoluindo, adquirindo novas formas. Cada uma delas possui uma habilidade única e também uma resistência única que podem ser usados em diferentes cenários. E entre essa grande variedade de escudos e habilidades, algumas das mais notórias são escudo de ataque aéreo, que permite o Naofumi lançar um escudo no inimigo, criando uma espécie de plataforma. Prisão de escudo, que prende o alvo em uma esfera cheia de escudos agarrados por correntes. Escudo da tartaruga espiritual, que após um certo tempo de carregamento, lançará um feixe de energia devastador no inimigo, mas o que acaba sendo seu trunfo principal é o escudo amaldiçoado, ou o escudo da ira, que faz o seu usuário entrar em um modo próximo de um berserk, aumentando drasticamente todas as suas habilidades e liberando poderes ainda mais poderosos, sendo eles Dark Kansen Burning, que ao receber danos físicos, o Naofumi criará chamas em uma área grande que amaldiçoa seus inimigos, diminuindo drasticamente a sua capacidade de regeneração. Brand Sacrifice, onde o Naofumi sacrificará parte do seu sangue para invocar uma poderosa armadilha de urso que prende o inimigo, o imobilizando e também o esmagando. E como sua técnica definitiva temos a Iron Maiden, onde o Naofumi invoca uma gigantesca Virgem de Ferro que captura o inimigo e o esmaga com centenas de espinhos. Uma vez pego, é simplesmente muito difícil de sobreviver, só tendo como ponto negativo o consumo de toda a mana do usuário no processo de ativação. A posição do Naofumi se deve à sua grande resistência e resiliência, podendo se proteger assim de diversos golpes. Em uma batalha contra o William, o Naofumi provavelmente não levaria danos, já que graças à sua arma principal, obviamente ele tem muita defesa, podendo prender o nosso paladino e consequentemente o derrotar com suas demais habilidades. Agora em um combate contra o Shin, o Naofumi poderia sofrer um pouco no combate à distância, mas os seus escudos poderiam evitar qualquer tipo de dano real. E o nosso Shield Hero poderia se utilizar do escudo da tartaruga para acabar com o moleque em algum momento de distração. Já contra a Hinata, seria realmente uma batalha bem difícil para o nosso menino, já que a mesma é bem ágil. Mas graças ao seu escudo amaldiçoado, a Hinata teria muita dificuldade de o acertar com a sua espada. Isso, auxiliado com a sua habilidade de captura junto da Virgem de Ferro, faria ele consequentemente acabar derrotando a nossa meninona. Agora, abrindo nosso pódio, começaremos com o terceiro lugar com o Makoto Mizumi, sendo um garoto que, ao voltar para casa, acaba sendo informado pelo Tsukuyomi, o deus da terra, que os seus pais fizeram um contrato, e nesse contrato, entre muitas coisinhas que estavam lá, estava escrito que um dos filhos dele teriam que ir para o mundo mágico e lá se tornar um herói. E já que o nosso garotão é muito responsável, ele decide ir sem ficar questionando. Ao chegar lá, o nosso menino é chamado de feio pela deusa e é abandonado em um deserto. Graças a todos esses acontecimentos, o deus Tsukuyomi, com pena do garoto, decide entregar boa parte do seu poder para ele, e com isso, o nosso quase herói começa sua vida nesse outro mundo. O Makoto acaba adquirindo, além de magias básicas, um peculiar poder que é o Sakai, que possui as mais diversas aplicações, como fortalecer o seu corpo, detecção de tudo em uma certa área, criar barreiras e etc. Além disso,
o Makoto possui energia infinita, que o permite disparar centenas de milhares de golpes sem se cansar necessariamente, também o permitindo usar essa roupa que consome boa parte das suas forças, porém o concedendo uma incrível defesa no processo. O Makoto também possui uma habilidade chamada Subespaço, que o permite compartilhar uma dimensão paralela junto da Tomoe, o trazendo a capacidade de criar portais para os mais diversos usos, como por exemplo, fugir de uma luta ou simplesmente se locomover mais rápido. Isso tudo acaba fazendo o poder destrutivo do Makoto ser algo inacreditável, tendo força até mesmo para destruir montanhas se assim ele quisesse. E se isso não for suficiente, o nosso menino posteriormente aprende a concentrar essa energia em uma forma gelatinosa que amplifica a sua defesa e o seu ataque centenas de vezes. Graças a isso, o Makoto provavelmente é o personagem com a maior quantidade de poder total da lista. Ele só não está mais alto no vídeo porque ele não consegue controlar ainda todo esse poder. Muitas vezes até ele acaba se prejudicando graças a ele. Em um combate, simplesmente os dois primeiros não conseguiram fazer absolutamente nada. Já em um combate contra a Hinata, o Makoto poderia optar por uma luta mais à distância e mesmo que a Hinata se aproximasse, o nosso menino tem a sua mana condensada para o proteger. Já em uma batalha contra o Naofumi, seria só ataques à distância, impossibilitando o nosso menino do escudo de fazer qualquer coisa. Agora, como nosso medalhista de prata, temos o Hajime Nagumo. Hajime era um garoto que, ao ir para a escola, acaba sendo transportado junto de toda a sua classe para um mundo paralelo. Lá, todos os estudantes são denominados como heróis escolhidos, que irão ajudar os humanos contra os terríveis demônios. Para complicar tudo, nosso garoto acaba sendo escolhido como a classe sinergista, dita como uma das mais fracas para o combate. Em um treinamento, no meio de uma dungeon, o nosso menino acaba sendo traído e enviado para o lugar mais profundo do calabouço, e lá, para sobreviver, ele acaba se abdicando da sua humanidade, agora possuindo a capacidade de ir devorando os monstros e minérios, adquirindo assim novas habilidades no processo. O Hajime, entre todos da lista, é o personagem mais edgy, tendo um visual muito engraçado e maneiro ao mesmo tempo. Como sinergista, a coisa que ele mais vai fazer no anime é criar objetos, sendo esses voltados principalmente para o combate, indo desde pistolas, metralhadoras até veículos. O Hajime, além das habilidades adquiridas dos monstros, também vai adquirindo poderes da Era dos Deuses, esses que são concedidos ao completar desafios em masmorras. Com tudo isso em mãos, o Hajime vai fundindo a tecnologia das suas armas com as habilidades mágicas para criar um leque de mais possibilidades mortíferas. E cara, são muitas possibilidades mesmo. Mas para não ficar tão longo no vídeo, eu vou citar as mais notórias. Primeiramente, o Hajime possui habilidades físicas do mais alto nível. Força, resistência, velocidade, é tudo do mais elevado possível, ao ponto de conseguir levantar toneladas como se fossem absolutamente nada. Junto disso, o Hajime possui as magias antigas que acabam auxiliando a sua movimentação, podendo se transportar e criar plataformas em pleno ar. Mas a principal forma de combate dele é através de seus equipamentos, que são os mais diversos possíveis. Entre eles temos pistolas que conseguem perfurar praticamente qualquer coisa, metralhadoras que atiram centenas de tiros por segundo, lança-mísseis, rifles anti-blindagem e até mesmo veículos. Então sim, ele pode pegar uma moto e sair vrum vrum por aí. Acaba que isso tudo, junto de muitas outras coisas que não dá pra falar em apenas poucos minutos, faz o nosso garoto Fullmetal Alchemist entrar em segundo lugar. Os dois últimos simplesmente não teriam a menor chance contra o 3/8 do pai. Em uma batalha contra a Hinata, o Hajime poderia ficar a uma distância muito considerável camperando ela, e mesmo em um combate de perto, ainda assim, ele teria vantagem, já que o seu corpo é muito forte mesmo. Em uma batalha contra o Naofumi, seria na mesma pegada, o Hajime só precisaria ficar na distância muito considerável, esperar a guarda baixar, ou usar os seus tiros anti-blindagem vindo de algum ponto cego do Naofumi. E para finalizar, teria o combate contra o Makoto, que aí, meu amigo, seria realmente uma luta bem desafiadora. Basicamente, seriam os dois disparando projéteis de ambos os lados, mas acredito que o Hajime possui uma notória vantagem pela potência e versatilidade dos seus equipamentos, que acredito eu, esses podendo penetrar até mesmo na mana condensada do nosso querido Kuzunoha. E finalmente, chegamos no nosso merecidíssimo primeiro lugar, com o Ryuguin Seiya, sendo um homem que foi invocado para salvar o mundo de Gear Brando, esse mundo sendo de dificuldade S, uma dificuldade que até mesmo os deuses temem. O Seiya é ironicamente o personagem mais simples do vídeo, possuindo habilidades bem mais básicas do que os demais. Mas não se enganem, não é porque algo é básico que necessariamente ele se torna fraco, possuindo magias absurdas para todas as situações imagináveis. O Seiya também possui status extremamente elevados, podendo voar em uma velocidade pelo menos sônica. Mas o que faz ele estar em primeiríssimo lugar é a sua técnica definitiva, o Valhalla Gate. O Valhalla Gate é manifestado como um gigantesco portão que captura o seu adversário, o aniquilando completamente, não importando as condições
condições do inimigo, tal habilidade pode ser usada uma segunda vez, caso necessária, invocando um portão ainda maior que devora o seu primeiro e sela o inimigo muito além do tempo e espaço, sendo essa técnica descrita como a técnica de aniquilação definitiva. O único porém de tal habilidade apelona é o custo para ser executada, que é a própria vida do usuário. Mas o que importa é que ele venceu, né? Com isso, ele poderia derrotar todos da lista, sem exceção de ninguém. Porém, mesmo sem se utilizar do Valhalla Gate, o Seiya ainda assim poderia enfrentar boa parte da lista tranquilamente. Acredito que ele só teria dificuldades mesmo contra o Makoto e o Hajime, sendo provavelmente forçado a usar o Valhalla Gate no meio desses combates. Mas querem saber de uma coisa interessante? Mesmo depois do nosso primeiro lugar, a lista ainda não acabou. Como menção honrosa, em nosso zeríssimo lugar temos Reinhard van Astria, sendo não só o herói mais forte, como também um dos personagens mais absurdamente overpowered dos isekais. Reinhard é basicamente a personificação do herói supremo, possuindo um poder quase imensurável. Infelizmente, esse poder não foi mostrado no anime, por isso ele fica aqui apenas como uma menção honrosa, tudo bem? Mas beleza, Miyuki, por que ele é, na sua opinião, um dos personagens mais fortes? Pois bem, my caro, vou explicar aqui de uma forma bem breve. O poder do Reinhard é ser basicamente um ser invencível, possuindo uma série de poderes que o beneficiam e outros que prejudicam seus inimigos. Alguns dos poderes fraquinhos que ele possui é coisinhas muito básicas, como ser imune a todas as magias, sempre ser o primeiro obrigatoriamente a atacar, o inimigo não pode atacar 2 vezes seguidas na batalha, ele tem imortalidade e mesmo que caso ele faleça, simplesmente vai aparecer uma opção de continuar na tela e ele pode simplesmente voltar de novo. Essas são as coisinhas fraquinhas mesmo. Em resumo, nenhum personagem de Isekai comum conseguiria vencê-lo. A única forma de vencer é com personagens diferentes do convencional, de preferência que não use sistemas baseados em magia. E bom, esse basicamente foi os 7 heróis mais overpowered dos animes Isekai. Antes de finalizar o vídeo, eu tenho que ressaltar, toda a lista foi feita baseado inteiramente nos animes. Nos animes, viu? E em especial na data que eu estou fazendo esse roteiro, que é no dia 21 de abril de 2024. Isso quer dizer que acontecimentos nos animes posteriores a essa data foram anulados, já que infelizmente eu não posso ver o futuro. Curiosamente, eu acredito que essa seja uma das poucas, se não a única lista ranqueando os heróis de Isekai. Eu dei uma pesquisada e eu achei quase nada. Quem eu tô tentando enganar? Na verdade, não achei nada desse tipo. E acabei me surpreendendo, já que, bom, temos pouquíssimos heróis em Isekais, então, né? Ficou basicamente assim. Só para finalizar, deixa um like, um comentário e se inscreve no canal, que esse vídeo em específico deu um trabalhão mesmo. Obrigado por assistir até aqui e caso tenha ideias para próximos vídeos, pode deixar aqui embaixo. É isso aí, pessoal. Valeu! Falou!